Aleluia. Hoje é noite de libertação. Aleluia. Fala para quem está do seu lado. Diga, hoje é noite de libertação. E daí quero desmanchar aquela ideia. Que a gente fala de libertação, a pessoa já pensa em gente caindo endemoniado, e possuído para lá, e urrando para cá, estrebuchando para lá. Não. Se tem um mal agindo na sua vida, você pode ser liberto desse mal sem que necessariamente esse mal seja um demônio. Entenderam? Então Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos é libertação. Quando você conhece uma verdade, você é liberto de uma mentira que te escravizava. Isso é libertação. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero recuperar aí na sua memória um ensino que eu trouxe alguns domingos atrás. Acho que foi domingo, se não foi, foi quarta. Lembram que eu falei assim que o reino dos céus é constituído de vários seres espirituais? Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, arcanjos, serafins, querubins, seres viventes, 24 anciãos, multidão de gente salva. E espíritos, lembram disso? Não lembro nada. O reino das trevas não é só demônio, satanás e tal, espírito maligno, espírito imundo. Tem espíritos no reino espiritual, malignos, imundos, que não são necessariamente demônios. Então diga, no mundo espiritual do império das trevas tem espíritos. Isso. E um desses, provavelmente, eu não queria que fosse assim, mas pode estar atormentando você. Mas nós vamos acabar com a raça dele hoje. Diga amém. Isso. Então 1 de João, capítulo 4. Antes, um desses espíritos, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Todos juntos vamos ler lá na projeção. Porque Deus não nos tem dado, Deus não tem dado para nós espírito de, ou seja, espírito de medo. Então o medo é um espírito. Diga, o medo é um espírito, não é um demônio. Entenderam? Então hoje nós vamos, com a graça, o poder, a força de Jesus, tirar o medo da sua vida, amém? Não tenho medo, pastora, glória a Deus, aleluia. Vai orar por quem está com medo. Então 1 de João, agora sim, capítulo 4 na RA, por favor. Capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 de João, capítulo 4, 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Daí diz assim: e todo aquele que ama todo aquele que ama é nascido de ou todo aquele que é nascido de Deus, que nasceu de novo, ele ama. Então repita lá, diga, todo aquele que nasceu de Deus ama. Agora não levante a sua mão. Você nasceu de Deus? Você tem que amar. Porque se você não amar, você não nasceu de novo. Versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é. Então veja, Deus não tem amor. Deus é amor.
Vamos lá para o versículo 16, até o final do capítulo 4. Versículo 16. Por favor, acompanhem lá. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto, em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, ou tenhamos confiança, ou não tenhamos medo. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. 18, todos juntos, vamos lá? No No amor não existe? Antes, o amor lança fora o? E o medo produz? 19, nós amamos porque Ele, glórias a Deus, nos amou primeiro. 20, se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu. 18 novamente, todos juntos, vamos lá. 18. No Quando Deus me orienta assim exatamente para falar algumas coisas, eu tenho que anotar. Está aqui, ó. E aí eu estava sentada lá, conversando com o Espírito Santo. Já sabia que a gente tinha que falar sobre o medo. Já sabia que nós iríamos lidar com um espírito de medo. Mas o Espírito Santo alistou, ou listou, alguns medos que atingem os crentes, atingem os que nasceram de novo. E eu quero que você entenda, medo é um espírito, você já falou isso comigo. Medo é um espírito. O medo, ele gera no coração meu, no coração teu, falta de confiança ou desconfiança em Deus. O medo, se ele tocar o meu coração, se ele tocar o teu coração, ele gera desconfiança em Deus. Ou falta de confiança em Deus. Então, uma das coisas que os crentes mais temem e têm medo é do futuro. Do que eles têm medo? Como é que eu sei que eu tenho medo do futuro? Eu me sinto inseguro. Eu tenho medo do que vai acontecer. E infelizmente aqui no Brasil, infelizmente nos nossos dias, você abre as tuas redes sociais e gente não tem notícia boa lá. Quem achou notícia boa nas redes sociais? É só notícia ruim. A economia vai acontecer isto. O fulano fez isso. O Trump está declarando guerra lá e tal, e não sei o quê. E guerra para cá e guerra para cá. Quando para uma guerra, começa outra. E vem o medo. E você não sabe o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família, o que vai ser do meu futuro. Você tem medo de não conseguir pagar as contas no final do mês, especialmente se você é autônomo, é profissional liberal, se você é um microempresário.
se você é um empresário. Até mesmo quem é assalariado, surgiu uma emergência, você fica com medo. Sim ou não? Medo é Quando ele fica dizendo para você que não vai dar certo alguma coisa no futuro, tocou o teu coração, você entende, abençoadinho? Entrou e se agarrou na sua alma. Mas ele não é um demônio, ele é um espírito. Só que ele tocou em você. E você passou a sentir medo, ou seja, Deus saiu do teu futuro. E você está todo preocupado. Você sabia que a ansiedade é um sintoma de que o medo entrou no teu coração? Quem sabia disso? Se você não sabe, está sabendo agora. Porque a ansiedade está sempre ligada ao futuro. A ansiedade no teu coração está sempre ligada ao futuro. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? E se acontecer? E se não acontecer? É o futuro. Fica ansioso, fica preocupado, porque o medo entrou. Medo é Você fica com medo que as coisas não deem certo, por isso não faz nada. Medo do futuro. Olha o que a gente pode usar contra o medo. Isaías 46, 9 e 10. Esse eu queria na NVI, querida. Na NVI. Isaías 46, 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como? 10. Todos juntos, vamos lá? Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Eu digo, o meu aplauda, meu Deus, se você entendeu. Aleluia! Entenda o que faz o medo sair do teu coração. Deus foi lá no teu futuro, viu tudo o que ia acontecer e voltou para contar para você. Mas você está cheio de medo, por isso você não escuta, por isso você não entende, por isso você não sabe que você tem um Deus extraordinário, que foi lá e viu tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer na sua vida. Isso deveria encher o teu coração de confiança e jogar fora o medo, porque Deus está cuidando de tudo. Você está entendendo? Então diga, o medo não precisa ficar no meu coração. Diga, o medo do futuro não precisa atingir o meu coração, porque Deus já foi no meu futuro e já preparou tudo para mim. Medo do futuro significa que você não tem confiança, que você não acredita nessa palavra. Desde o início eu faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos eu mostro o que vai acontecer. Sempre foi assim, continua sendo assim e sempre será assim. Deus conhece tudo, você entende? O problema é que somos limitados. Para nós aqui na terra, enquanto vivermos aqui, todas as coisas têm começo, meio e fim.
E a gente vive nesses 3 tempos. Infelizmente, André, tem muitas pessoas que vivem presas no tempo passado. Outras estão presas hoje. Outras lá com medo do futuro. A gente vive passado, presente e futuro e esquece que Deus está acima de passado, de presente e de futuro. Porque Deus conhece todas as coisas. É difícil para sua mente entender isso, porque você é humano, finito e não é eterno nesse corpo enquanto estiver aqui. Mas Deus já foi lá. Deus já foi lá no teu futuro. Ele já viu o que vai acontecer. E Ele está louquinho para contar para você o que vai acontecer. Mas enquanto o medo estiver aí assolando o teu coração, você não vai entender. Agora gente, você acha que Deus foi lá e preparou alguma coisa ruim para você? Você tem dúvida? Você não acredita por causa do medo, esse desgraçado que vai embora hoje. Em nome de Jesus. Tem outro tipo de medo. Esse é para os solteiros, para as solteiras. Não vou pedir para você levantar sua abençoada mãozinha, aleluia. Medo de ficar solteiro, medo de que Deus não tem ninguém para você. É medo. É um espírito. Tocou o seu coração. Mas Deus disse: não é bom que o homem esteja. Pastora, mas eu sou mulher, eu sou moça. Tudo bem, se você não quer que seja gênero ser humano, ficar só, então você começa a dizer assim: vou ensinar as meninas, as solteiras, as moças. Deus tem um Adão aí que está sozinho. E o Senhor disse que não é bom ele ficar sozinho. Traz ele para cá que eu dou um jeito nele. E você ora conforme a palavra. Simples assim. Entendeu? 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 Quero ver quem mais. É essa que eu acho aí. Mas você já entendeu? Entendeu? Tem alguém aí sozinho. Manda ele para cá. Porque o Senhor disse que não é bom o cara ficar sozinho por aí. Não precisa ter medo de não ter ninguém no teu futuro, porque tem. Perderam uma boa oportunidade de dizer amém, mas tudo bem. Eu estou aqui para falar o que Ele mandou. Então vamos lá. Tem gente que tem medo de relacionamentos. Medo de construir amizades. Medo de se envolver com pessoas. Porque você foi traído na sua confiança. Porque decepcionaram você. E daí você começou a fechar teu coração e não confia mais em ninguém. E tem medo de se relacionar e fica afastando as pessoas. Não fomos criados para sermos sozinhos. Por isso que Deus construiu família. Por isso é que Ele deu uma mulher para Adão e deu filhos para eles. Deus é um Deus de relacionamento. Não precisa ter medo. Um traiu você, o outro não vai trair. Um quebrou a sua confiança, o outro não vai quebrar. Não precisa ter medo de novos relacionamentos. Você está entendendo?
Eu não sei porquê, mas ele mandou escrever. Medo de viajar. A pessoa tem medo de viajar, gosta de viajar, mas tem medo. Medo do acidente, medo que dê um problema no carro, medo disto, medo daquilo. E ore por mim, porque, olha, eu vou fazer uma viagem, ora por mim e tal. A gente ora, claro que a gente ora. Mas medo é falta de confiança. Deus disse assim, que Ele guardará a tua saída e a tua chegada. Isso é viagem, gente. Não precisa ter, porque medo é medo é um espírito. E agora nós vamos voltar para 1 de João, capítulo 4. E vamos ler o 17 e o 18. 1 João 4, 17 e 18. Vamos lá? Todos juntos? Nisto é em nós (18) mais uma vez, no o medo produz? O medo produz? O medo produz? Se você tem medo do futuro, o medo produz? Tormento, perturbação, incômodo, inquietação. Se você tem medo de ficar solteiro, o medo produz? Tormento, perturbação, inquietação. Se você tem medo de relacionamentos, o medo produz? Tormento. Mas ele diz assim, no versículo 17: nisto o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, ou seja, não tenhamos medo. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Ele está falando do dia do juízo e dia do juízo final mesmo. Haverá um dia de juízo final. Mas você não precisa estar lá. Haverá um dia de juízo final, sim senhor, sim senhora. Mas você não precisa estar lá. Como que eu não estarei lá? João 5, 24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Jesus falando, em verdade eu digo para vocês, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida, não entra mas passou da morte para a vida. Se você crê em Jesus Cristo, a primeira coisa que você recebe por ter crido em Jesus Cristo é vida eterna. Quando você tem vida eterna, você não entra em juízo final, juízo de condenação. Porque você passou da morte para a vida. Se você crê em Jesus, você não vai para o juízo final. Porque vai ter juízo final. Para quem? Para quem não crê em Jesus. Para quem não quis se envolver com Jesus. Para quem queria só ir na igreja.
para quem queria só as bênçãos. Mas você não está aqui por causa de bênção, né? Você está aqui por causa de Jesus, diga amém. Você está aqui porque você conhece Jesus, diga amém. Você está aqui porque você é nascido de Deus. Não entra em juízo. Então, preste bem atenção. Se tem alguém aqui agora, hoje, que tem medo da morte, porque não sabe o que está do lado de lá, tem medo de ir para o juízo final, porque lá vai ter um telão e vai aparecer todos os meus pecados. Eu não sei se vai ter telão, mas que vai aparecer todos os pecados de quem não creu em Jesus, vai aparecer sim. Todos os cometidos em atos, em pensamentos e em palavras. Vai estar tudo lá, exposto. Quando a verdade da salvação foi se firmando na minha vida, e cada vez que ela fica mais firme, eu fico pensando como seria esse dia se eu estivesse lá. E eu fico pensando assim, gente, vou abrir meu coração para vocês. Se eu estivesse lá no juízo final e Deus começasse a dizer assim: agora vamos ver toda a sua vida. Claro que vai passar aquele dia que eu fiz uma bondade para alguém, que eu falei uma coisa boa para alguém, que eu ajudei, socorri alguém. Mas vai aparecer o dia que eu pensei mal desse, daquele, o dia que eu falei mal desse, daquele, o dia que eu caluniei, o dia que eu reclamei, o dia que eu murmurei, o dia que eu me deitei com quem não podia me deitar, o dia que eu adulterei, o dia que eu menti, o dia que eu roubei. Se eu estivesse lá, eu ia dizer: Senhor, onde é o inferno? Não precisa mostrar nada para mim. Pode me mandar para o inferno, porque o Senhor tem razão. Não precisa nem mostrar, eu sei tudo o que eu fiz. Enquanto essa consciência não estiver no coraçãozinho meu e teu, você não é salvo. Ninguém merece ir para o céu. O que eu falei? Ninguém. Veio nos buscar. Mereceu no meu lugar. Me garantiu. Eu creio nele. Eu tenho a vida eterna. Eu não entro em juízo. Eu passei da morte para a vida. Quem mais passou? Levanta a mão, diga eu. Tem medo do juízo final? Você não nasceu de novo. Tem medo da morte? Não nasceu de novo. Lamento. Que bom que você vem na igreja todo final de semana. Que bom. Fico feliz. Continue vindo. Mas não nasceu de novo. Por isso tem tanto medo. Medo é e ele entrou porque não tem outro espírito maior aí dentro. É. 1 de João capítulo 4, 18, 19 e 20. No amor não existe medo. Aleluia. Glória a Deus. Antes, o perfeito amor, que é o amor de Deus, lança fora o medo. O medo produz tormento. A pessoa que não sabe para onde vai, ela vive atormentada, ela não gosta de pensar na morte, porque ela não sabe o que está do lado de lá. Eu sei. Quem mais sabe? Nem todo mundo levantou a mão. Será que foi porque eu gritei? O medo produz tormento.
Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós só conseguimos amar porque Deus nos amou primeiro. 20. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar seu irmão, quem que essa pessoa é? Porque aquele que não ama seu irmão a quem está vendo, não pode amar a Deus a quem não vê. Só o Espírito Santo vai te ajudar a entender o que eu vou falar agora. Mas o maior motivo pelo qual esses medos, através do espírito de medo, entraram e tocaram em você, é porque você não ama o seu irmão. Ele não está falando de amar quem não conhece a Deus. Ele está falando de amar quem é meu? O meu irmão na fé. Aquele que diz que tem Jesus Cristo assim como eu digo que tenho. Aquele que diz que crê em Jesus assim como eu digo que creio. Esse é meu irmão na fé. Quando você não ama seu irmão, o medo encontrou uma porta escancarada para colocar todos os espíritozinhos que vivem com ele, que nós falamos aqui. Quem não ama vive cheio de medo. Quem não ama vive cheio de ansiedade, de preocupação, medo. É sinal que tem alguém que você não ama. Mas você deveria amar porque você é nascido de Deus. Então não seja mentiroso. Se você não ama, é hora de ser honesto com Deus. Eu não amo tal pessoa. Eu tenho dificuldade com aquele, com aquela. Eu não gosto deste, não gosto. Mas eu não quero medo no meu coração. Eu não quero viver em tormento. Deus me ensine a amar. Porque se o amor estiver aí, o amor lança fora. É o 18, né? Volta lá para mim, se é o 18. Isso. Se o amor estiver, o que acontece com o medo? Tem que cair fora. Então, nós vamos orar com você. Pode vir um louvor. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O amor de Deus, que não é esse amor que nós conhecemos, não presta atenção neles, presta atenção em mim. O amor de Deus, que não é o amor que nós conhecemos. O amor que nós conhecemos é amor de namorado, noivo, marido e mulher. O amor que nós conhecemos é de pai com filho, filho com pai. O amor que nós conhecemos é dos relacionamentos, das amizades, da parentela. O amor que nós conhecemos é o amor da família, dos amigos. Esse amor nós conhecemos. Ele não é de Deus. Ele precisa se converter ao amor de Deus. O amor de Deus não é como esse amor nosso que nós conhecemos. Mas é somente se o amor de Deus estiver dentro do meu coração é que o medo vai ter que sair. Porque onde está o amor de Deus, o medo tem que sair. Porque Ele lança fora. É o amor de Deus em mim que joga fora o medo. Não importa qual medo entrou. Quem está entendendo, por favor, diga eu.
Então o medo vai ter que sair do teu coração. A pastora Esther vai orar comigo. Fique em pé. Se ligue no Espírito Santo, se ligue nessa música que o louvor vai ministrar. E daí nós vamos orar com você. Seja levantado em meu coração aos Reis dos Reis. Com alto preço me comprou e me revelou o seu amor. Foi por amor que um altar de adoração seja levantado em meu coração ao Rei dos Reis. Com alto preço me comprou e me revelou o seu amor. Foi por amor, teu perfeito amor. Lança fora todo medo, lança fora todo medo. O teu perfeito amor. Lança fora todo medo, lança fora todo medo. O teu perfeito amor. Lança fora todo medo, lança fora todo medo. O teu perfeito amor. Lança fora todo medo, lança fora todo medo. O teu perfeito amor. Lança fora todo medo, lança fora todo medo. O teu perfeito amor. Lança fora todo medo, lança fora todo medo. Eu quero que você curve a sua cabeça. Coloque simbolicamente a mão no seu coração. E você foi identificando medos. Até o que eu não falei aí no seu coração. E agora você precisa tomar uma atitude diante de Deus, diante de Jesus, diante do Espírito Santo. Se você quer continuar com esse medo ridículo que te atormenta, que te maltrata, ou se você quer ser liberto nesta noite pelo poder de Jesus Cristo. Porque o maior amor Deus mostrou para nós em Jesus. Só Jesus pode mostrar para mim e para você o amor de Deus. Só Jesus. Por isso identifique. Identifique e comece a dizer: eu não quero mais viver debaixo de medo. Não quero mais. Comece a clamar. Se eu fosse você, eu começava a clamar: arranca, Senhor, arranca esse medo ridículo, nojento, desgraçado, maldito. Arranca do meu coração, arranca. Arranca essa falta de confiança que eu tenho no Senhor com respeito ao futuro. Eu não acredito que o Senhor está cuidando do meu futuro. Arranca, arranca, arranca esse medo. Eu tenho medo do que vai acontecer com meu filho, com a minha filha, com meu marido, com a minha esposa. Arranca o medo, arranca o medo, arranca o medo.
Eu tenho medo que as coisas não deem certo, por isso eu não começo nada, por isso eu paro com as coisas que eu comecei. Arranca o medo. Eu tenho medo de me envolver com as pessoas, eu não confio em ninguém, eu desconfio de todo mundo. Arranca, Senhor. Arranca o medo. Arranca o medo. Arranca o medo. Eu tenho medo de morrer porque eu não sei o que está do lado de lá. Arranca o medo. Arranca o medo. Arranca o medo. E assim que o teu coração, numa posição tua de lançar fora o medo, você está pronto para receber o amor de Deus. Agora a pastora vai orar com você, para você receber o amor de Deus. E você vai receber dependendo da condição do teu coração neste momento. Por isso se prepare para ser tocado. Onde o medo tocou, você será tocado poderosamente pelo amor de Deus. Aleluia. Continue com seus olhos fechados aí no teu lugar. Se concentre agora, não perca aí a concentração. Mas preciso te dar uma instrução antes. Na palavra do Senhor, está escrito algumas vezes, eu vou citar algumas conhecidas. Nós sabemos que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Nós sabemos que Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele e o mais Ele fará. Deus vai agir na tua vida. Se você arrancou esse medo aí agora do teu coração, você precisa colocar confiança agora. Eu vou orar sobre amor, sobre a sua vida, mas a partir de hoje, a partir de agora, começa a entrar confiança, esperança no teu coração. Onde você duvidava do poder de Deus, começa a colocar confiança, que o amor vai poder entrar aí com mais facilidade. Coloca confiança agora no teu coração. Ore sobre você mesmo. Senhor, eu quero mais confiança. Eu quero que essa confiança entre em mim. Se o espírito do medo agiu, agora a confiança age. Começa a agir nessas pessoas agora. Aleluia. Em nome de Jesus. Que a confiança e a esperança do Senhor invada esse lugar agora. Invada os corações agora. Começa a tomar espaço. A confiança em Deus, a confiança de que Ele é capaz, começa a invadir o seu coração. A confiança que Ele é um Deus de amor e que o perfeito amor lança fora o medo. Começa a invadir aí o teu coração em nome de Jesus. Eu libero agora, como pastora desse lugar, como profeta desse lugar, em nome de Jesus, começa a operar o amor dentro do seu coração. Começa uma ação agora no espiritual. Não perca atenção. Pode ser muito sutil, preste atenção no seu coração. Em nome de Jesus, que isso comece a operar dentro de cada um agora. Nenhuma pessoa vai embora aqui como entrou. A confiança e o amor de Deus toca na sua vida agora. Em nome de Jesus, opera, Senhor. Opera, Senhor. Opera nessa noite. O seu amor tocando, a confiança vindo. Em nome de Jesus. E que a fé a partir de hoje comece a operar diferente. Porque nós confiamos. Nós vamos ver a sua palavra agindo mais em nosso meio com mais força, Senhor. E eu já te glorifico por isso, porque o teu perfeito amor lança fora todo medo. Mas no lugar desse medo não fica vazio, não. Nós enchemos com a confiança e com a esperança no Senhor essa noite. E nós vamos ver a ação do Senhor nessa terra. Nós vamos ver também o Senhor trabalhando sem esforço de nenhum daqui. Em nome
nome de Jesus. É o Senhor trabalhando, nós vamos ver o Senhor agindo, nós vamos ver essa palavra em ação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Levante a sua mão e com todo o seu coração diga: eu recebo essas orações sobre a minha vida. Diga: eu recebo com toda a fé do meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia.